Salve, salve galera! Professor Vladimir na área com mais uma aula Paraná de Geografia para você do nono ano do ensino fundamental. Tradicionalmente, antes do objetivo e tema da aula de hoje, vamos aos recados importantes aí para vocês. Primeiro, assistam as aulas Paraná, pois acesse o Google Classroom, realize as atividades, testando seus conhecimentos e marcando a sua presença. Terceiro, não menos importante, comunique-se com seus professores, tirem as suas dúvidas. Se você, porventura, ainda não tem acesso às salas, ao Google Classroom, continue retirando lá o material impresso na sua escola. E, nesse momento, agora reúne o material necessário para você acompanhar a aula de hoje. O tema da aula de hoje, vamos fazer uma retomada sobre o processo de urbanização de 3 continentes, pessoal: Ásia, Europa e Oceania. Então, nosso objetivo é retomar as principais características dessas áreas urbanas nesses 3 continentes, Ásia, Europa e Oceania. Lembrando que quando tratamos de territórios com uma escala maior, mais extensa, a gente diminui um pouco o nível dos detalhes. Estamos fazendo uma retomada, vai ser uma coisa mais breve, Recordar é viver, como diria o poeta. Na última aula, falamos sobre as diferenças socioespaciais, lembram? Desses 3 continentes também, Ásia, Europa e Oceania. A formação socioespacial, que depende da história, da situação atual desses continentes, para a gente fazer uma análise dessas diferenças. Vimos que a forma de enxergar a cidade e as áreas urbanas em cada continente desse foi se construindo ao longo da história dessas nações. Para iniciar a aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a urbanização mundial. O desejo da maioria das pessoas do planeta é morar em cidades, mesmo sabendo dos problemas urbanos que nós temos pelo mundo todo, ainda existe essa vontade. A grande parte da população mundial vive em cidades, seja em megalópolis, aquelas cidades que abrangem áreas metropolitanas, gigantescas, como São Paulo e Pequim, a gente viu na Ásia, seja em cidades pequenas, a escolha dos habitantes é morar nas cidades. Pode ser uma escolha natural, considera-se, porque você vai até a cidade em busca de melhores condições de vida, trabalho, moradia. Então, essas oportunidades estão nas cidades. As áreas rurais, cada vez mais mecanizadas, obrigam as pessoas a desenvolver esse êxodo rural, a busca pelas cidades. A cidade, desde a antiguidade, nós podemos entendê-la como um lugar onde predominam atividades de comércio, atividades intelectuais, atividades não agrárias. E além de ser um grande aglomerado de pessoas que residem e sobrevivem dessas atividades econômicas. O trabalho do ser humano, nossas atividades diárias é que vão modificando e compondo o perfil, as paisagens das cidades. Então vamos começar pela Europa, aquela foto tradicional que eu sempre trago para vocês aqui, do continente europeu, uma imagem de satélite à noite, nos traz uma ideia da quantidade, do nível de urbanização desse continente. As áreas onde nós temos maior luminosidade, consequentemente, são as áreas mais urbanizadas. Já no leste europeu, onde a gente sabe que é uma região um pouco menos desenvolvida da Europa, já tem uma luminosidade mais baixa. Então, vemos que a Europa é um continente muito urbanizado. Falava do século XVIII, século XIX, grande parte das populações europeias viviam nas áreas rurais. O êxodo rural, o primeiro êxodo rural da história ocorreu lá com a primeira Revolução Industrial. Então, nesse sentido, a gente compreender esse processo de urbanização europeu nos revela muito como nós encaramos as cidades. A urbanização europeia influenciou e influencia os processos de urbanização aqui do Ocidente e de alguns lugares do Oriente também. Podemos considerar que essa urbanização na Europa teve início lá com a queda do Império Romano, onde elegiam-se algumas cidades que eram centro de poder político, econômico. Com a queda do Império Romano, com o declínio, essas cidades foram abandonadas, deixaram de existir, e a Europa entrou na Idade Média já no sistema de feudos, que depois veio dar origem também às cidades, aquela concentração da riqueza com um só feitor ali, que abastecia as pessoas que moravam ao redor dos feudos. Daí foram surgindo os burgos, e deram origem às cidades. Mas fato é que na Europa isso teve início lá no século XVIII, meados do século XVIII, com a primeira Revolução Industrial, o primeiro êxodo rural registrado aí lá na Europa, e as cidades se configuravam dessa forma aqui, desta gravura
Eram cidades extremamente poluídas pela presença da indústria, queima de carvão mineral, poluição atmosférica, falta de saneamento. Eram cidades extremamente desorganizadas. Antes da gente continuar falando sobre a Europa, vamos ao primeiro quiz da aula de hoje. Podemos considerar o início da urbanização na Europa a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, letra A, do declínio do Império Romano, letra B, do início da globalização, letra C, ou do fim do socialismo na extinta União Soviética, letra D. É rapidinho, 1 minuto, a gente já volta. Então, no nono, vamos à correção do nosso primeiro questionário. Podemos considerar o início da urbanização na Europa a partir, letra A, do fim da Segunda Guerra Mundial, letra B, do declínio do Império Romano, letra C, do início da globalização ou letra D, do fim do socialismo. Bingo para quem assinalou aí o declínio do Império Romano. No Império Romano, no Império Grego, já existia uma configuração de cidade, né? Já existiam alguns aglomerados. Pode dizer que tinha uma urbanização, como a gente encontra hoje, mas tinham aglomerados, né? E depois passou-se, com a queda do Império Romano, passa-se ao sistema de feudos, que depois, futuramente, também veio dar origem a cidades. Taxa de urbanização da Europa gira em torno de 75% de pessoas vivendo em cidades. É uma taxa de urbanização considerável devido ao tamanho do território, né, europeu. É um território reduzido em comparação a outros continentes. Então, diz que totalmente urbanizado ainda tem algum resquício em área rural, né? 75% da população vive nas cidades grandes e nas pequenas cidades europeias, né? A Europa, mesmo tendo uma urbanização com esse índice considerável, essa porcentagem de 75%, devido até ao tamanho do território, nós não temos megalópolis. Temos cidades globais, metrópoles, mas a megalópole, que inclui vários municípios, várias cidades, né? Aquela conurbação ali, nós não temos na Europa, justamente por essa questão do território. Então, a Europa veio, desde lá do meados do século XIX, com as revoluções industriais, que são um problema grave para as cidades, né? A indústria presente nas áreas urbanas, porém, em algumas décadas aí, eles vêm buscando essa solução, né? Tiveram essa experiência já há alguns séculos atrás e hoje buscam sustentabilidade. Né, oferecer aos cidadãos das cidades europeias uma qualidade de vida, uma rede urbana eficaz, bem consolidada, bem organizada, a construção das cidades inteligentes, por exemplo, que é uma alternativa que vem sendo buscada aí pelo mundo todo, as cidades sustentáveis, o uso da tecnologia, a educação ambiental, né? E isso ficou favorecido, alguns lugares do mundo enfrentam esses problemas, a Europa não é diferente, mas a União Europeia, como o nome já diz, né, ela não é só simplesmente um bloco econômico, né? Ela é uma aposta da população europeia, dos países que fazem parte da União Europeia, e Europa 2020 já tem esse projeto das cidades sustentáveis. Isso já está acontecendo na Europa e esse modelo vem sendo seguido pelo restante do mundo. Para vocês terem uma ideia, então, um estudo da Economist Intelligence Unit, uma revista em parceria com a Siemens, né, uma empresa de tecnologia alemã, apontou as cidades mais verdes da Europa. Então, temos 10 cidades aqui. As mais verdes, né? As outras também estão acompanhando esse ritmo. Aí temos as capitais Dinamarca, Suécia, Noruega, Holanda. Então, esses países vêm buscando essa sustentabilidade das cidades. Sabem a importância que a cidade tem, né, para os seus habitantes. Vamos já para o continente asiático. Aqui mais uma foto do continente asiático à noite, né?
Nós temos o continente asiático, o maior do planeta, né, dividido em regiões, tem o Oriente Médio, Meridional, Sudeste. Então tem uma grande urbanização aqui nessa parte sul, né, Sudeste Asiático, a África, o Japão, as Coreias, a China. E aqui eu tenho alguns vazios demográficos que eles ocorrem ali por questões naturais, né? Nós temos área de deserto aqui muito grandes, e ao norte da Ásia, né, aquela parte da Sibéria, são regiões congeladas. Então são os anecúmenos, que a gente o termo usado na geografia, áreas de repulsão da ocupação humana. É impossível ocupar essas áreas. Temos lá a presença de povos nativos, tanto no deserto da China e da Mongólia, quanto na Sibéria, que faz parte da Rússia. A Ásia tudo é muito grandioso no continente asiático, né? Repito, ele tem dividido em 6 regiões, né? Gigantesco. Tem países com populações gigantescas, Índia e China, desenvolvimento tecnológico no Extremo Oriente, o que eu já não tenho na Ásia Central, né? Então aqui alguns aspectos geográficos, eles contam lá com 4 bilhões de pessoas, mais de 60% da população mundial. Densidade demográfica, 96 habitantes por quilômetro quadrado. Lembrando que a densidade demográfica pode nos iludir. Existem regiões que você tem mais aglomeração, você chega a mais de 1.000 pessoas por quilômetro quadrado, e vazios demográficos, né, que a gente viu na Ásia, que você pode encontrar dados com menos de 1 habitante por quilômetro quadrado, né? É quase impossível. Enquanto outros países são superpovoados, o Bangladesh, eu citei a Índia e tudo mais. A distribuição é irregular pelo território, como nós vimos no mapa à noite ali, por questões naturais, fenômenos naturais. Aqui uma projeção para 2035, dos maiores aglomerados urbanos que teremos no mundo, e a maioria deles, pasmem os senhores, fica na Ásia. Em primeiro lugar está lá, Delhi, Nova Delhi, capital da Índia, que em 2035 provavelmente tenha 35 milhões de pessoas habitando o território. Tóquio, no Japão, né? Nova Delhi, a Índia ainda tem um território um pouco mais extenso. O Japão sofre com isso, que o território é muito reduzido. E aparece aqui, nossa São Paulo, né? A capital econômica, aí, a cidade econômica do Brasil, com 24 milhões de pessoas só isso incluindo a região metropolitana e tudo mais. Hoje temos 12 milhões, teremos o dobro aí de habitantes, provavelmente. Isso pode trazer problemas urbanos? Com certeza, tem que otimizar o processo. Na Ásia, a preocupação com essa expansão territorial vem do Banco Asiático de Desenvolvimento, essa rápida expansão, né, de pessoas migrando para áreas urbanas, o êxodo rural ainda acontecendo, alguns países apresentando desenvolvimento econômico tardio, né, a Ásia Central, o Sudeste. Esse padrão ele pode seguir por um tempo, né, porque parte da Ásia ainda não é urbanizado. O Sudeste lá, 70% vive na área rural, a Ásia Central. A preocupação é o aumento dos crimes urbanos, a expansão das ocupações irregulares, as favelas, desigualdade, degradação ambiental, são problemas enfrentados lá nesse processo de urbanização. Aqui uma imagem só para vocês saberem que o Banco Asiático existe, está aí. Outra preocupação são as grandes cidades, né? A grande densidade demográfica em algumas cidades asiáticas. Temos 25 cidades que são mais populosas no mundo, certo? E a maioria dessas cidades, pelo menos 12 delas, megalópolis, estão na Ásia. Pequim, Dhaka, Delhi, Calcutá, Manila, são cidades que são megalópolis, tem uma pressão populacional, uma pressão urbana muito grande, o que dificulta, né, a dinâmica dessas cidades. O Banco Asiático acredita que a urbanização traz uma evolução para a população. Eles acreditam que existe um lado positivo, o oferecimento de serviços, saneamento, serviço de comércio, financeiro. Isso pode trazer, né, alguns benefícios. Os asiáticos, né, do Banco Mundial, inclusive o economista Wangwa, ele acredita que isso vai trazer benefícios, que a população vai ser mais educada, vai ter acesso, né, a essa rede urbana, né, e o desenvolvimento principalmente do setor de serviço, que ele acha mais poluente do que a indústria na cidade. As indústrias, aí, a tendência é procurar em lugares mais afastados, onde o solo seja mais barato. Então vamos para o segundo quiz. A expansão das cidades asiáticas promove, entre vários problemas, letra A, aumento da oferta de empregos, letra B, diminuição dos salários, letra C, violência urbana,
ou letra D, o aumento da qualidade de vida? É 1 minutinho, a gente já volta. Vamos lá, nono ano? Essa está fácil, né? Nosso questionário número 2 é a expansão das cidades asiáticas promove, entre vários problemas, a violência urbana. É uma preocupação recorrente na Ásia por conta das desigualdades. Isso é um fator muito importante aí nas áreas urbanas. Essa desigualdade promovida pela urbanização faz com que pessoas de um poder aquisitivo muito alto estejam muito próximas de pessoas que vivem na miséria. E isso pode causar violência, né? O ataque, assaltos e tudo mais. Problemas ambientais das cidades asiáticas, né? Temos no mundo inteiro os problemas ambientais, mas pelo tamanho do continente a dimensão aqui fica um pouco maior, né? Você vê, 67% das cidades asiáticas não satisfazem um padrão de qualidade do ar suficiente para atender a população, para não prejudicar a saúde da população. Tá? Se for a União Europeia fez esse levantamento, aí, estipulou um dado, né? 11%, ela é maior 11% do que cidades não asiáticas. Tá? Essa qualidade do ar, ela é pior. Hoje, mais da metade dessas cidades da Ásia estão entre as mais poluídas do mundo. Olha só, o crescimento de emissões per capita de CO2, per capita é por habitante. Entre 2000 e 2008, na Ásia foi de 97%, mais de 5 vezes o crescimento de 18% que é fora da Ásia. Entendendo? Então, a poluição por pessoa é um dado grave, é um problema urbano seríssimo. Vamos agora para a Oceania, que é, ao contrário da Ásia, é o menor continente do mundo. Então, temos uma imagem aqui também de satélite da Oceania à noite. Já falamos bastante sobre esse continente, né? Percebemos que as áreas urbanizadas estão no litoral, nas áreas litorâneas da Austrália, e eu tenho uma urbanização mais presente na Nova Zelândia. Aqui eu tenho Papua Nova Guiné, Ilhas Fiji, onde a maioria da população mora em áreas rurais. Essas ilhas do Pacífico, com exceção de Austrália e Nova Zelândia, elas são habitadas majoritariamente por indígenas, né? Então, está acontecendo um processo de urbanização por lá? Também. O êxodo rural vem acontecendo nessas ilhas também. Essas atividades do primeiro setor já não estão satisfazendo as necessidades econômicas da população. Então, o êxodo rural acontece e existem algumas áreas já urbanizadas. A população urbana da Austrália, que é o país que tem a maior população, né, da Oceania, é de 89%, né, uma urbanização bem expressiva, aí, né, quase 100% urbanizado. Na Nova Zelândia, 86%, já é o segundo país aí, em importância da Oceania, os dois, né, os mais importantes, aí, com maior destaque, pelo menos. Papua Nova Guiné, que já é um território, terceiro território mais habitado, aí, né, majoritariamente a população é rural. Urbanização apenas de 12%, alguns aglomerados urbanos, mas isso está se modificando. Mesmo com essa, abrigando parte da população total do continente, esses países não são muito povoados. Aí entra também questões naturais, questões físicas ou humanas que impedem a ocupação do território. Papua Nova Guiné tem 11 habitantes por quilômetro quadrado, Nova Zelândia um pouco mais, 16, e a Austrália, né, que é o país mais urbanizado, tem 2,96 habitantes por quilômetro quadrado. Porque isso é um dado que mascara a realidade, porque no centro da Austrália, aqui, onde eu tenho esse vazio demográfico, eu tenho um deserto gigantesco. Aqui vivem aborígenes australianos e alguns parques, né, nacionais, mas o fato é que um fenômeno natural, a presença do deserto, impede
e nos dá essa aglomeração aqui, essa densidade que é muito maior, né, nas grandes cidades. Aqui tem uma taxa de urbanização aqui nesse gráfico de todos os continentes. Vamos fixar o nosso olhar nesse verde mais clarinho aqui, que é a Oceania. A partir da década de 80, a gente já tem uma estabilidade, uma transição demográfica, né, um equilíbrio populacional. Mas isso graças à Austrália, Nova Zelândia, que são os países que têm a maior parte da população, e tem um planejamento urbano melhor, a população faz planejamento familiar, a maioria da população é de brancos, ingleses, né, os colonizadores que vieram da Inglaterra. Aí nós ficamos com 3 países com extensas áreas de vazios demográficos. Ó. Samoa, são ilhas, lógico, Fiji, são ilhas da Oceania que apresentam as maiores densidades populacionais, porque são muito procuradas por turistas, então tem uma estrutura pronta. Temos 60 habitantes por quilômetro quadrado, Fiji, 148. É uma ilha pequena, né, mas é uma densidade já considerável também. Em toda a Oceania, apenas esses 2 países têm uma densidade superior do que a média mundial, que é de 57 habitantes por quilômetro quadrado. Eles estão acima da média do mundo ainda. 2 ilhas, 2 pequenas ilhas. Vanuatu e Salomão também têm uma densidade demográfica baixa, entre 17 e 18 habitantes por quilômetro quadrado. Diferença da distribuição da população na Oceania em relação à Europa e Ásia. Essa distribuição da população normalmente está ligada a fatores econômicos, certo? 11 nações apresentam um contingente populacional inferior a 1 milhão de habitantes. Né? Nós só temos Nova Zelândia, Austrália e Papua Nova Guiné, com mais de 1 milhão de habitantes, as outras áreas com milhares de habitantes. Né? E são essas ilhas maravilhosas que a gente tem aí no Pacífico, né? Ilhas paradisíacas. Último quiz da aula de hoje, a porcentagem de pessoas que vivem em cidades é chamada de taxa de ocupação, letra A, taxa de urbanização, letra B, taxa demográfica, letra C, ou letra D, taxa alfandegária. É rapidinho, a gente já volta. Então vamos lá, pessoal, a correção do último questionário da aula de hoje. A porcentagem de pessoas que vivem em cidades é chamada de, vamos direto à resposta aí, taxa de urbanização, a porcentagem de pessoas que ocupam esses aglomerados urbanos, né, nos 3 continentes aí, beleza? Então hoje fizemos essa retomada sobre esse processo de urbanização na Ásia, na Europa e na Oceania. Verificamos que a história dessas nações, né, as relações temporoespaciais que eles tiveram nesses continentes vão determinar, né, qual processo de urbanização vai ser desenvolvido para cada continente, as soluções encontradas vão ser
diferentes, beleza? Questões culturais, econômicas, sociais acabam influenciando nisso aí. Essa foi mais uma Aula Paraná, galera. Muito obrigado e até a próxima.